Tá chovendo, agora vamos tratar de responsabilidade profissional, texto do Sérgio Cavalieri Filho, mas eu acho que eu vou dividir em alguns vídeos, porque minha voz não tá lá essas coisas. E tá chovendo, tá escuro aqui, eu não vou ligar a luz, e tá melhor assim. Algumas profissões estão sujeitas à disciplina especial. O erro profissional pode ser fatal, razão pela qual é preciso preencher requisitos legais para exercício de determinadas atividades laborativas, que vão desde a diplomação em curso universitário, destinado a dar ao profissional habilitação técnica específica, até inscrição em órgão especial. O preenchimento desses requisitos não exime o profissional de responder pelos danos que eventualmente causar a outrem por violação de dever a que estava profissionalmente adstrito. O Código do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, em seu artigo 14, parágrafo 4º, estabeleceu como regra a responsabilidade subjetiva para os profissionais liberais prestadores de serviços. Torna-se impossível a formulação de um sistema geral para equacionar os problemas de responsabilidade profissional em seu conjunto, como observa Antônio Montenegro com propriedade. Alguns geram obrigação de resultado, como no caso do construtor, já estudado. Outros dão causa à obrigação de meio ou de diligência, de sorte que o estudo de cada profissão deve ser feito separadamente. Natureza da responsabilidade médica. As ações de indenização decorrentes de responsabilidade médica e hospitalar, que antes eram raras em nossa justiça, estão se tornando cada vez mais frequentes, em razão da má qualidade do ensino de um modo geral e dos péssimos serviços prestados pelos hospitais públicos, talvez pelo aumento de procura desses serviços por parte da população em geral, cada vez mais pobre e doente, talvez ainda por ter hoje o cidadão uma maior consciência dos seus direitos e encontrar mais facilidade de acesso à justiça. Por exemplo, um motorista de táxi, cerca de 2 anos depois de ter sido submetido a uma cirurgia no hospital público, morreu de infecção generalizada causada por restos de material cirúrgico, gaze deixada no seu abdômen quando teve a cirurgia. Um jovem de 21 anos, estudante, vida sexual normal, tornou-se impotente após uma simples cirurgia de fimose. Já fez 3 cirurgias plásticas sem sucesso, e deverá ser submetido a mais uma na tentativa de recuperar a normalidade da sua vida sexual, mas sem muita esperança. A perícia constatou que quando da cirurgia de fimose, uma veia foi interrompida, impedindo a circulação do sangue, o que acarretou necrose do tecido da glande, o que praticamente é irreversível. Um cidadão sério e respeitável que não queria expor-se a certos riscos submeteu-se à cirurgia de vasectomia. Tempos depois, foi surpreendido por uma ação de investigação de paternidade, na qual ele era incluído como réu. Protestou, foi o primeiro a pleitear a prova pericial, confiante na cirurgia que havia feito. Qual não foi a sua decepção quando o exame de DNA apontou como sendo o pai biológico do investigante? Pois é. A responsabilidade médica foi muito discutida no passado quanto à sua natureza jurídica. Se era contratual ou extracontratual, se gerava obrigação de meio ou de resultado. Hoje, a responsabilidade médica hospitalar deve ser examinada por 2 ângulos distintos. Em primeiro lugar, a responsabilidade decorrente da prestação de serviço direta e pessoalmente pelo médico como profissional liberal. Em segundo lugar, a responsabilidade médica decorrente da prestação de serviços médicos de forma empresarial, aí incluídos hospitais, clínicas, casas de saúde, bancos de sangue, laboratórios médicos. Só um momento, por gentileza. Agora tratarei da parte de a responsabilidade pessoal do médico. Certamente, né? Certamente que sim, é assim que aquele gordinho fala. Isso aí. Divergem sobre a natureza da avença celebrada entre o médico e o paciente, sendo para alguns um contrato de prestação de serviços e para outros um contrato sui generis. Tendo em vista que o médico não se limita a prestar serviços estritamente técnicos,
acabando por colocar-se numa posição de conselheiro de guarda e protetor do enfermo e de seus familiares, parece-nos mais correto o entendimento daqueles que sustentam ter a assistência médica à natureza do contrato sui generis, e não de mera locação de serviços, consoante orientação adotada pelos códigos da Suíça e da Alemanha. Essa divergência acerca da natureza jurídica do contrato em nada altera a responsabilidade do médico, posto que, tratando-se de responsabilidade contratual, o que importa saber é se a obrigação gerada pela avença é de resultado ou de meio. E assim é porque apenas no primeiro caso, obrigação de resultado, a culpa é presumida, devendo ser provado no segundo caso, tal como na responsabilidade delitual. Nenhum médico pode assumir a obrigação de curar o doente ou de salvá-lo, mormente quando em estado grave ou terminal. A ciência médica tem inúmeras limitações que só os poderes divinos poderão suprir. A obrigação que os médicos conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a forma... A obrigação que o médico assume a toda evidência é de propiciar ao paciente todos os cuidados conscienciosos e atentos, de acordo com as aquisições da ciência, para usar-se a fórmula consagrada na escola francesa. Não se compromete a curar, mas a prestar o seu serviço de acordo com as regras e os métodos da profissão, incluindo aí cuidados e conselhos. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado, de sorte que, se o tratamento realizado não produziu o efeito esperado, não se pode falar só por isso em inadimplimento contratual. Esta conclusão, além de lógica, tem o apoio de todos os autores, nacionais e estrangeiros, e é também consagrada pela jurisprudência. A responsabilidade médica, embora contratual, é subjetiva e com culpa provada. Caberá ao paciente ou aos herdeiros demonstrar que o resultado funesto do tratamento teve por causa a negligência, a imprudência ou a imperícia do médico. O Código do Consumidor manteve, neste ponto, a mesma disciplina do artigo 1545 do Código Civil de 1916, que corresponde ao artigo 951 do Código Civil de 2002. Embora seja o médico um prestador de serviços, o Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 4º do artigo 14, abriu uma exceção ao sistema de responsabilidade objetiva nele estabelecido. Abre aspas. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. O Código do Consumidor foi bem claro ao dizer que a exceção só abrange a responsabilidade pessoal do profissional liberal, não favorecendo, portanto, a pessoa jurídica na qual ele trabalhe como empregado ou faça parte da sociedade. Assim, por exemplo, se vários médicos resolverem constituir uma sociedade, a responsabilidade desta não será subjetiva. A prova da culpa. A prova da culpa, imprescindível pelo que ficou exposto, não é fácil de ser produzida. Em primeiro lugar, porque os tribunais são severos na exigência de prova, só demonstrando-se erro grosseiro no diagnóstico, na medicação ministrada, no tratamento desenvolvido, ou injustificável omissão na assistência e nos cuidados indispensáveis ao doente. Tem-se admitido a responsabilização do médico. Em segundo lugar, porque a matéria é essencialmente técnica, exigindo prova pericial, eis que o juiz não tem conhecimento científico para lançar-se em apreciações técnicas sobre questões médicas. Nesse campo, lamentavelmente, ainda funciona o esprit de corps, a conspiração do silêncio, a solidariedade profissional, de sorte que o perito, por mais elevado que seja o seu conceito, não raro tende a isentar o colega pelo ato incriminado. É certo que o juiz não está adstrito à perícia, mas é certo também que dificilmente encontrará nos autos outras provas suficientes para responsabilizar o médico. Tenha-se em conta que não cabe ao judiciário avaliar questões de alta indagação científica, nem se pronunciar sobre qual o tratamento mais indicado para a cura do doente. Só lhe está afeto o exame da conduta profissional, tá dando uma de chaves, para verificar, à vista das provas, se houve ou não falha humana consequente de erro profissional crasso. Diante das circunstâncias do caso, deve o juiz estabelecer quais os cuidados possíveis ao profissional. Quais os cuidados possíveis que ao profissional cabia dispensar ao doente, de acordo com os padrões determinados pelos usos da ciência, e confrontar essa norma concreta fixada para o caso com o comportamento efetivamente adotado pelo médico. Se ele não observou, agiu com culpa. Essa culpa tem de ser certa, ainda que não necessariamente grave.
Essa é a fórmula irreprochável proposta pelo exígne ministro Rui Rosado de Aguiar Júnior, que foi citado também, foi abordado no outro texto de direito civil, que eu não lembro o nome do cara agora, mas é Gustavo alguma coisa. Em seu magnífico artigo sobre a responsabilidade civil do médico. Na determinação dessa culpa... então já pode desligar lá, por favor. Na determinação dessa culpa, é preciso levar em consideração circunstâncias especiais. Assim, do anestesista se espera uma vigilância absoluta durante o decurso da cirurgia, até a retomada da consciência do paciente, do especialista. Do especialista exige-se mais do que médico generalista. Do cirurgião estético, rigoroso cumprimento do dever de informação e cuidado na execução do trabalho, que muitos consideram uma obrigação de resultado. Agora nós vamos para o 113.1, erro profissional, a lição de Carvalho Santos, mas vai ficar para outro vídeo.